Este painel, gente, vem para consagrar o feminino e mostrar que é possível transformar mulheres compartilhando conhecimento, experiências, networking e fortalecendo a sororidade. E para esse momento especial, convido elas. E eu gostaria que vocês recebessem-nas com uma calorosa salva de palmas. Desce um pouquinho. Priscila Costa Russo, Edna Vascello, Ana Patrícia Chagas. Sejam muito bem-vindas. Bom, gente, estamos todas e todos esperando aqui este momento fantástico. Priscila, é com você. Obrigada, Isa. Boa noite, pessoal. Já é boa noite. Que evento incrível, né? Eu tenho certeza que todas aqui, todos que estão aqui nos últimos 2 dias, foram tocados por algo que foi dito, por alguma frase, por alguma coisa que vai gerar reflexão em vocês e o que a gente espera, que vai gerar ação, né? Eu vou me apresentar. Eu sou Priscila Costa Russo, sou advogada corporativa especializada em seguros e resseguros. Tenho 16 anos de mercado, os últimos 10 à frente do jurídico e na área comercial de uma resseguradora multinacional. Estou em busca de novos desafios de carreira e vou me descrever. Essa é uma coisa nova para todos nós que viemos aqui no palco, viu? Então, eu tenho 1,68 m, sou morena, tenho um cabelo castanho cacheado um pouquinho acima do ombro. Estou com uma camisa branca com um laço abaixo do pescoço, uma saia azul e um sapato caramelo. Estou sorrindo, estou em pé aqui no palco e atrás de mim eu tenho 2 mulheres sensacionais que eu vou pedir para se apresentarem e se autodescreverem também, por favor. Boa noite para todo mundo. É uma alegria enorme estar aqui, um desafio enorme terminar um evento como esse, com tantas mulheres inspiradoras, histórias únicas que vocês receberam nesses 2 dias. Eu venho importada do mundo das terapias para falar um pouco sobre o avesso, como é que a gente pode olhar para dentro e como é que isso pode contribuir com a nossa jornada e com a nossa ação no mundo. Essa é a minha reflexão de hoje com vocês. Então, vou me descrever. Eu sou Ana Patrícia Chagas, eu sou psicóloga, consteladora familiar, eu sou mentora de mulheres líderes, trabalho desde 2003, comecei com círculos terapêuticos de mulheres, e hoje, através da internet, eu tenho alunos, formo consteladores familiares e mentora de líderes de mulheres em 28 países do mundo, são mais de 10 mil alunos, são muitas mulheres ao meu redor, de todas as áreas profissionais. Eu tenho 50 anos recém-feitos, eu tenho os cabelos loiros, cacheados, talvez um palmo abaixo do ombro, estou com uma camisa azul, uma calça vinho e um sapato preto. E estou verdadeiramente desafiada e feliz a trazer para vocês a minha contribuição dos bastidores, do mundo de dentro, quando eu vejo as pessoas do lado do avesso. Muito obrigada, Ana. Boa noite. É um grande prazer estar aqui com vocês. E parabéns para todas que persistiram e ficaram até os últimos instantes desse grandioso evento. Sou Edna Vascello Goldoni, presidente e fundadora do Instituto Vascello Goldoni. Atuei 30 anos no mercado seguro. Tenho um tremendo orgulho de ter um currículo na área de seguros. Sou uma mulher branca, cabelos curtos, porque eu amo cabelo curto. Estou usando uma roupa dourada com azul, sapato dourado, e uso o meu tradicional colar de pérolas. E eu quero dizer para vocês que hoje nós vamos ter um momento muito especial para terminar esse evento. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui ainda muito mais fortalecidas. Então, muitíssimo obrigada. Daqui a pouco, a conversa é comigo. Combinado? Maravilhosa. Nosso evento não acabou, né? Ao longo de todos esses dias, desses últimos 2 dias, nós ouvimos
as boas vozes que ecoaram do topo e que a gente espera, né, que façam borbulhar, que movimentem as águas nesse nosso mercado. Ontem eu ouvi uma fala especificamente que me tocou muito, uma fala muito poderosa da Viviane Elias, em que ela nos disse para tomar cuidado com a sororidade seletiva. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? O que é a sororidade seletiva? Sororidade seletiva é eu entender que aquelas que têm uma causa similar à minha é que verdadeiramente têm uma causa genuína, né? E o restante é o tal do mimimi. O que é mimimi? É a dor que dói no outro e que não dói em mim. Então, se eu sou uma mulher 50 a mais, talvez a minha causa mais importante seja a questão do etarismo, daquelas mais velhas, né? Se eu sou umas 25 menos, talvez a minha questão seja o etarismo para as pessoas muito mais novas. Se eu sou mãe, talvez a causa que mais me toque na causa das mulheres seja conciliar carreira e maternidade, né? Esses aqui são apenas alguns exemplos, mas poderiam ser tantos outros. Então, se eu sou uma mulher branca, talvez eu entenda que a meritocracia é mais importante do que eu olhar para as questões de raça, né? E é isso que a gente quer despertar em vocês, esse cuidado. E aqui, então, eu faço minhas as palavras da Viviane, né? E foi exatamente pensando em evitar a sororidade seletiva e sim ter uma sororidade verdadeira, genuína, com as mulheres do mercado de seguros, que a Sou Segura criou o programa de mentoria. Eu esqueci de falar no começo, eu sou conselheira consultiva da Sou Segura também. Então, nós criamos esse programa de mentoria, temos o maior orgulho, né? Ele nasceu no meio da pandemia, ele nasceu em 2020. Já tivemos 4 edições desse programa ao longo dos últimos 3 anos. E eu sei que nós temos mentoradas e mentores aqui, certo? Eu queria pedir, por favor, para as mentoradas das últimas edições se levantarem, para vocês conhecerem. Muito bem, uma salva de palmas. Pedir para elas se levantarem, olhem bem, porque a gente vai falar da próxima edição do programa. Agora, no final do evento, conversem com elas, busquem informações, acho que elas podem compartilhar a visão de quem efetivamente participou. Muito obrigada. E temos também mentores e mentoras aqui. Fiquem de pé, por favor. O nosso agradecimento às mentoras, mentores do programa. Generosamente doaram seu tempo e conhecimento. Sem vocês, o programa não existiria. Muito obrigada a todas vocês. Então, hoje, 8 de março de 2023, Dia Internacional da Mulher, né? Nós ouvimos, ao longo de muitos painéis, as pessoas falando do poder da sororidade, falando do poder da mentoria. E hoje, então, eu tenho o prazer de, em nome da Sou Segura, contar para vocês as diretrizes da edição 2023 do programa de mentoria. Ok? Então, contando em primeira mão. A gente vai ter uma mudança no programa. Todas as edições anteriores tiveram uma duração de 4 semanas. Esse programa vai ter uma duração de 3 meses. Nós vamos ter sessões quinzenais com duração de 1 hora. Então, para aqueles que querem se candidatar mentores, o tempo de dedicação vai ser similar, né? Vão ser 6 sessões de 1 hora, mas com isso a gente vai conseguir dar um tempo maior para que as mentoradas implementem aquilo que elas estão discutindo com vocês, né? Então, essa é uma mudança. Vai ser um programa maior. Estamos contando com 50 mentoradas, portanto, 50 duplas. Para ser mentor ou mentora, não é preciso fazer parte de uma empresa patrocinadora do programa, tá? Então, convido todos vocês aqui que quiserem ser mentores nesse programa a estarem atentos às nossas redes sociais, né? Porque a gente vai divulgar lá a convocação para mentores. A gente vai lançar a convocação até o final do mês e o programa vai acontecer em maio, junho e julho, né? São sessões quinzenais, dá para ajustar. Se tem férias em julho, ajusta para o começo do mês, né? A agenda. E lembrando, né, que o programa ele é destinado a associadas. Então, se puder, inclusive, colocar aqui o QR Code de associação, associem-se, participem, né? Essa é uma das grandes vantagens aqui do nosso programa. E a gente conta com a participação de vocês. Eu comecei dizendo que tão importante quanto a gente refletir
né, em tudo que a gente ouviu ao longo dos últimos dias, é a gente agir. É fazer com que a boa voz que a gente ouviu do topo, né, que ela ecoe. E que ela não ecoe somente hoje, amanhã ou durante o mês de março, que se considera o mês das mulheres, mas que ela continue ecoando durante todo o ano, depois dele, né, nas nossas ações. Então, mulheres, parabéns pelo nosso dia. Muito obrigada a todos e todas. E aí, para a gente poder começar a organizar, né, tudo que a gente ouviu ao longo desses dias, né, para a gente poder absorver, eu quero convidar a Ana Patrícia para conversar com a gente. Obrigada. Preciso da apresentação? Aí, obrigada. Então, eu venho importada do mundo das terapias e talvez eu seja aquela que escuta as mulheres. Se vocês me perguntarem qual é o instrumento mais importante do meu trabalho, é a escuta. A escuta, ela é um espaço. Ela é um espaço onde a gente se organiza, onde a gente escuta a nossa própria voz, onde a gente consegue dar conta de tantas demandas, de tantas exigências, e onde talvez a gente possa fazer esse movimento. Ao longo de mais de 20 anos, eu tenho escutado mulheres em busca de si mesmas. E é curioso que, mesmo quando temos uma trajetória tão definida, clara, quando estamos obstinadas por um sonho, eu vi histórias tão incríveis aqui, às vezes a gente está perdida da gente mesma. No meio do caminho, alguma coisa trava. E o que a gente faz? O que a gente faz? Primeiro, quando a gente se torna uma mulher tarefeira, e eu gosto muito de falar isso, porque a gente precisa ser mulher tarefeira para dar conta de tudo na nossa vida, mas talvez chegue um momento em que a gente esteja na vida só ticando tarefas, acordando, atribuindo um monte de tarefas e ticando uma atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra, por vários dias, por várias semanas, por vários meses, até que a gente... Acontece o quê? Adoece. Adoece. Então... o que a gente faz para não adoecer? A minha conversa com você é isso, hoje. Diante de tantas inspirações do seu próprio caminho, diante dos seus próprios sonhos, o que a gente faz para que essa mulher tarefeira, que só foi ganhando mais e mais tarefas à medida que a gente foi lutando pelo nosso tão necessário lugar, como é que a gente abre um espaço agora para olhar para a nossa diferença, para a nossa subjetividade, para a nossa singularidade? Como é que a gente faz esse caminho que não seja um caminho de invisibilidade? Como é que a minha singularidade ganha voz e como é que eu me coloco diante desses desafios todos? Então, eu tenho visto ao longo desses anos, eu faço coaching com mulheres do mundo inteiro que têm vidas tão extraordinárias, mas que, de repente, ela se vê diante de uma crise de pânico e fala para mim: Ana, eu estava no meu carro para ir trabalhar e eu simplesmente não conseguia sair do lugar. E isso foi muito assustador, é muito assustador. Ou quando, de repente, uma mulher precisa fazer uma transição de carreira e, no meio disso, ela é tomada de um medo, ou ela é tomada de uma insegurança, ou algo acontece e ela não consegue seguir. E o que a gente faz? Quais são os recursos que a gente tem? Queria conversar um pouco com vocês sobre esse caminho de olhar para dentro, esse caminho que eu chamo de um caminho de volta para casa, para que a gente não continue simplesmente trazendo na nossa história os efeitos de relacionamentos patriarcais, onde a gente fica na invisibilidade, ou para que a gente não fique no lugar daquela que salva tudo e todos o tempo todo, que dá conta de tudo, aquela mulher guerreira e durona, e que não abre espaço para si mesma. Então, abrir espaço é sair um pouco dessa guerreira que não abre, que não se permite se fragilizar e olhar para a sua vulnerabilidade. E nesse caminho, o que acontece com a gente, Talvez um dos grandes sintomas que eu tenho escutado é esse vazio. No meio de tudo, eu estou seguindo adiante, eu estou contribuindo com o mundo, eu conheço as minhas competências, eu sei que eu dou conta, mas, de repente, tem um vazio, tem uma tristeza, tenho depressão, tenho ansiedade, eu estou levando o meu casamento, estou levando os meus relacionamentos, eu estou levando a mim mesma. Para onde? Para onde a gente está se levando? E nesse caminho da gente estar se levando e vivendo esse estresse, essa baixa autoestima, o
que a gente pode fazer de diferente? Quais são os recursos que a gente tem na nossa vida que estão ao nosso alcance? Eu tenho trabalhado com mulheres, com casais, com famílias, através das constelações familiares, e uma grande contribuição para todo esse cenário que a gente já conhece tão bem, que não é novidade para ninguém, é descobrir que muitas das dores que nós carregamos não são só nossas, que nós carregamos dores transgeracionais. E o que eu aprendi trabalhando com mulheres é que é tão mais fácil ou mais difícil a nossa trajetória de acordo com a forma como a nossa identidade feminina foi construída. A nossa identidade feminina, ela foi construída por muitas mãos, femininas e masculinas, pelo olhar da nossa mãe, da nossa avó, de que é uma grande colcha de retalhos. Tem um pedação da mãe, um pedação da avó, da madrinha, da tia, da irmã mais velha, e de outras tantas mulheres e personagens da nossa história, e também dos homens da nossa história. A forma como as mulheres da nossa família lidaram com o masculino, com o feminino, com o próprio corpo, com a sexualidade, com as suas relações, com a sua subjetividade, se tinham voz ou não, tudo isso interfere, impacta, me impulsiona ou me paralisa em determinados momentos. Se eu venho de uma linhagem feminina em que as mulheres simplesmente não puderam falar, não tiveram voz, além de achar um espaço ao sol, além de lutar com um mercado predominantemente machista e masculino, etc., eu tenho uma batalha interna de me autorizar a ter voz, de fazer diferente das mulheres que vieram antes, de fazer talvez por mim e também por elas, e de não adoecer, né? De todas essas coisas que a gente sabe. Eu sei que já foi falado sobre menopausa, sobre longevidade, eu sei que já se falou aqui sobre autocuidado, né? E a gente vem ganhando das doenças, as doenças antes que eram chamadas de doenças masculinas, a gente vem ganhando estatisticamente. Então, o que é que eu preciso olhar, né? Para onde que eu vou olhar? Onde que nós estamos? Isso já foi falado bastante aqui, sobre esse mundo mediado pelo masculino, né? Pelo o preço alto que a gente paga. Eu estava ouvindo a Renata falar, e eu vi ela dizendo, eu era a única loira sentada, com um monte de homens de terno, e ela falou sobre uma escolha. Eu me escondo, né? Eu fico mais discreta, eu me torno invisível, ou eu me mostro, né? E qual é o preço que eu pago quando eu me escondo, quando eu estou na invisibilidade, quando eu engulo as minhas emoções e quando eu adoeço? Qual é o preço quando eu me exponho e eu tenho que arcar também com essa exposição, quando eu banco as minhas escolhas na vida? Qual é o preço emocional que eu pago numa escolha e em outra escolha? Quais são os recursos que eu tenho para lidar com tudo isso a cada momento da nossa vida, a cada escolha que a gente faz? Então, basicamente, o caminho de volta para casa é um caminho de reconexão. O que eu estou falando para vocês é que, à medida que a gente foi assumindo um modus operandi masculino, que é focado no resultado e no resultado, que não olha para o processo, a gente se atropela também. A gente passou a se atropelar um pouco. E como é que a gente resgata o processo? Como é que a gente resgata a intuição? Porque o que eu sei é que uma mulher que tem uma contribuição tão efetiva no mundo, quando ela resolve fazer uma caminhada de autoconhecimento, quando ela inclui sua percepção, sua capacidade de empatia, a sua intuição, o seu instinto, ela é uma mulher imparável. Porque se a gente não aprende a lidar com as nossas próprias emoções, se a gente não aprende a fazer um gerenciamento de todos os problemas que vão chegar no seu caminho, porque sim, a vida vai te trazer doença, a morte de alguém que você ama, a perda de um filho, um momento de falta de motivação, de falta de propósito, de questionamento, porque a nossa força não anula a nossa vulnerabilidade. Na verdade, eu acredito profundamente que a nossa força nasce da nossa vulnerabilidade. Quanto mais uma mulher se permite, conhece a sua própria vulnerabilidade, se permite expressá-la, abre espaço para isso, mais forte ela se torna. Então, quando nós estamos na durona, que dá conta de tudo, que cuida de todo mundo, que salva todo mundo, na cuidadora, salvadora, as horas que eu falo, a gente está muito distante da gente. Quando eu não sou capaz de dizer não para o outro, eu só digo sim, 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 sim para tudo, sim para todas as demandas, sim para todas as necessidades alheias, necessariamente eu não estou me escutando. Necessariamente eu digo não para as minhas próprias necessidades. Então,
Meu pedido hoje de permissão é para costurar um pouquinho nesse final de evento. Essa é a minha contribuição para vocês, o nosso mundo externo com o nosso mundo interno. Sair um pouco do cabeção e entrar um pouco em contato com o nosso corpo, né? Eu me lembro de um amiguinho do meu filho que fez xixi na calça, na sala de aula, e aí ele chegou muito constrangido, e aí perguntaram para ele, por que você fez xixi na calça? Ah, porque a tia falou que só pode fazer xixi na hora do intervalo. Nós somos frutos dessa sociedade, né? A gente só escuta a própria necessidade quando é permitido, quando é autorizado. Então, a gente não olha para as nossas necessidades mais básicas desde criança. O nosso corpo é emudecido, a nossa sexualidade está em segundo plano. E tudo mais, quanto mais eu vou adotando um modus operandi focado somente no resultado, que é tão importante, não é um ou, é um e. É um e. Porque, na verdade, quanto mais eu mergulho em mim, quanto mais eu abro espaço para a minha vulnerabilidade, mais eu tenho raízes para que eu chegue nos resultados que eu desejo, para que a minha contribuição seja efetiva. Então, a vulnerabilidade deixa de ser entendida como uma fraqueza e passa a ser entendida como uma grande, grande força, né? E assim a gente não precisa ser uma fortuna que aguenta tudo, e a gente não precisa olhar para as nossas próprias características e singularidades como algo que destoa, como algo que nos exclui, como algo que nos diferencia num sentido pejorativo, mas sim como algo que soma, como algo que nos faz geniais, que nos faz empáticas, que nos traz inteligência emocional, relacional e que modifica completamente a nossa ação no mundo. Então, qual que é a saída? Eu perguntaria para você, rapidamente, em que estação do ano você está? Você está num verão turbulento na sua vida, na sua casa, na sua família? Uma tarde de verão muito quente, uma chuva igual essa de hoje aqui em São Paulo, não sei se vocês viram. Quando eu cheguei, estava caindo um dilúvio. Você está no inverno? Você está vivendo uma tristeza profunda, um luto? Você está num momento de recolhimento? Você tem momentos de recolhimento na sua vida? Você está numa primavera cheia de frutos, de flores, num momento de grande alegria, de crescimento e expansão? Em que estação da sua vida você está? Você está num outono sereno, tranquilo, uma manhã de domingo, mais madura, com mais tranquilidade para tomar suas decisões? Em que estação do ano você está nesse momento da sua vida? E a outra pergunta é, quem é você? Para além de todos os desejos que a sua mãe desejou para você, que o seu pai desejou para você, o seu marido, a sua mulher, a sua vizinha, a sua amiga, as pessoas mais importantes da sua vida, na verdade. Estou brincando, vizinha. As pessoas mais importantes da sua vida. Para além de tudo que eles acham que você deveria fazer e acharam a vida toda, qual é o seu desejo? Você sente que caminha nessa direção hoje? O que é importante para você? O que faz os seus olhos brilharem no meio desse banquete de informações que você recebeu nesses 2 dias? Nesse banquete, nessa mesa tão próspera, tão farta de inspirações e de caminhos. Qual é o seu desejo? Qual é o desejo que mais comunica a sua essência, a sua alma, quem você é? Quais os sonhos que você guardou nas prateleiras da vida? O que você deixou pelo caminho? O que você não acreditou que era possível? O que você deixou para depois que eu cumprir essa meta, depois que meu filho casar, depois que meu filho crescer, depois que meu filho fizer a faculdade, depois que eu fizer não sei o quê, depois que eu me descasar, depois que... O que você pode resgatar de tudo isso? Que converse tão profundamente com você, que permita que você resgate um pouco desse brilho do olhar, da sua espontaneidade na vida, da sua risada, da sua alegria. Então, a saída, brevemente, nesses breves minutos, é escutar a si mesma. O primeiro passo, você me pergunta, Ana, qual é o primeiro passo que você acredita? Né? Depois de milhares e milhares de pessoas que eu trabalho nos últimos quase 30 anos, né, com tantas famílias, com tantas histórias transgeracionais, histórias de dor, mas principalmente histórias de superação. Uma vez uma amiga de infância me falou, nossa, ela me chama de Patica. Nossa, Patica, como que você aguenta trabalhar escutando as pessoas falarem do sofrimento delas o tempo inteiro? E eu falei para ela, engraçado, eu penso que eu trabalho vendo as pessoas se transformarem o tempo inteiro. Eu realmente vejo isso. E isso me transformou, me marcou, me impactou definitivamente. Eu não seria quem eu sou. Eu não falei no início, mas eu sou mãe de 3 filhos, a Júlia, que não nasceu,
o João Gabriel, que tem 23 anos, e a Ananda, que tem 11. Eu também tive uma filha com 39, mas não trigêmeos. Eu achei incrível isso. Fiquei pensando nesse desafio, né? Nos desafios que a maternidade nos traz, mas que também nos torna melhores, né? Então, eu realmente vejo as pessoas se transformarem. E vocês sabem que nos grupos, nos cursos de autoconhecimento, 99% são quem? Mulheres. Mulheres. As mulheres estão altamente interessadas em se transformar. E nesse momento que a gente está vivendo, pós-pandemia, as pessoas tomaram mais consciência, depois que atravessaram tanta dor, tanto sofrimento, mortes, lutos, doença, etc. Parece que as pessoas perceberam com mais clareza e mais consciência que, quando a gente não dá conta, quando o nosso espaço de segurança é atingido num nível que a gente não dá conta, todo o resto vai ruir ao nosso redor. Então, a gente verdadeiramente precisa encontrar formas de estar confortável na vida, estarmos confortáveis na vida, de estarmos na vida com alegria. E a saída é esse caminho, escutar suas próprias necessidades, mas para que você possa criar ações concretas. E aqui, eu estava conversando com a Priscila no início, ela falou, Ana, você vai falar alguma coisa concreta? Eu falei, concreta, mas não tão concreta. Concreta no sentido de você criar uma ação na vida, mas não tão concreta que eu não tenho um manual para todas. Por quê? Porque é você que vai escrever seu manual. Porque só você sabe o que você precisa hoje. E talvez você não saiba. Talvez você me diga, Ana, eu não sei. Ok, não tem problema. Então, tem problema se você não se perguntar. Comece a se perguntar agora, o que eu preciso hoje? O que eu estou precisando? Essa é uma pergunta fundamental. Talvez a gente não tenha uma resposta, talvez você tenha várias, ou talvez você não tenha uma resposta imediata, mas você vai construir um caminho. Então, a primeira ação, se você precisa de algo que não está no seu círculo de excelência, ou que você não sabe como fazer ou como atingir, é pedir ajuda. Escutar-se e pedir ajuda se você precisa de ajuda. De quem? Não sei, das pessoas que te amam, dos seus amigos, ajuda profissional, terapia, grupos, desenvolvimento pessoal, mas pedir ajuda. Pedir ajuda. A gente não nasce com manual. Eu acho que tinha que ter na Constituição. Todo ser humano tem direito à terapia, pelo menos uma vez na vida. Vocês não acham? Uai, quando morre alguém que a gente ama, ninguém ensinou isso para a gente. Quando alguém fica doente, tem que largar a sua carreira e perde os cabelos e faz quimioterapia. Quando a gente tem uma crise de pânico, de medo, quem ensinou isso para você? Alguém te ensinou? Não, nem para mim. Então, eu acho que a gente tem direito a isso. E a gente tem o dia do chega. Eu quero dizer para você que toda cura é uma autocura. Só você faz esse caminho. É uma porta que se abre de dentro para fora. E essa cura, essa transformação, ela só chega quando você assume, quando você decide, eu vou cuidar de mim agora. Eu vou olhar para isso. Eu vou investir meu tempo, meu dinheiro, minha energia, os meus melhores momentos nisso. Aí as coisas começam verdadeiramente a mudar. E aí você vai poder criar essas ações. Então, eu não tenho ações genéricas, mas eu tenho um caminho, que é se escute. Cuide de você. Cuide de você com amor. Se você está vivendo relacionamentos tóxicos, se você está vivendo situações que você não suporta mais, promova o dia do chega. Chega. Isso eu não quero mais na minha vida. Eu conheço muitas pessoas que não sabem o que querem, mas conheço poucas pessoas que não sabem o que não querem mais. Entende? Você sabe o que você não quer mais na sua vida. Então, se a gente não sabe, ou não consegue ainda construir todo o caminho daquilo que a gente quer e precisa, a gente começa cortando, abrindo mão, tendo coragem de fazer travessias em relação àquilo que a gente não quer mais, aquilo que me intoxica. Para que a gente não viva situações de tantos abusos. Abusos emocionais, abusos nas relações, abuso no excesso de trabalho, no excesso de comida, no excesso, no excesso, no excesso, no excesso. Todo excesso de trabalho gera uma frase que é, eu mereço. E aí eu gero um outro excesso para a minha vida, um excesso compensatório. Então, que você seja muito produtiva na vida, mas que você também seja muito amorosa consigo mesma, gentil consigo mesma. Que você possa abrir esse espaço de gentileza, de amorosidade, que é um espaço fértil para que a nossa criatividade floresça, para que a nossa
dimensão mais instintiva, que a gente chama de mulher selvagem, possa florescer e possa te guiar. Quando tudo ao seu redor estiver desabando, quando nada for um sinal claro para você, olhe para dentro e se consulte. Isso cabe para mim? Isso é bom para mim? Será que eu quero isso? Será que eu vou continuar só sendo regida pelos padrões coletivos? Tem um mito que é a cama de Procusto. Vocês já ouviram falar? Os viajantes passavam, iam dormir na casa dele, hospedava na casa dele, tinha uma cama. Quando as pessoas dormiam, se elas eram maiores do que a cama, ele cortava as pernas dela. Se elas eram menores do que a cama, ele esticava com instrumentos de tortura. É um mito forte para dizer que não existe uma cama onde cabe todo mundo. Não existe uma receita de felicidade que é boa para todo mundo. Existe o seu caminho. Existe a sua forma de caminhar. Existe a sua forma de se relacionar. Casado, descasado, na mesma casa, na outra casa, os meus filhos, os seus filhos, nenhum filho, do jeito que for. Mas existe a sua maneira de ser feliz. E se você não se autoriza a isso, ninguém vai te autorizar. E esse processo de se autorizar a buscar esse caminho de felicidade, ele passa por autoconhecimento e passa por você olhar, provavelmente, para a sua linhagem feminina, também para os homens, para a linhagem masculina, para os homens da nossa história também, para as mulheres da história dos homens, olhar para como essas relações se deram, como foram os casamentos, como foi a vida profissional dessas pessoas, o que é que eu estou rompendo, o que é que eu me autorizo ou não me autorizo, para onde eu tenho que olhar para trás, quais são as dores que eu estou carregando, e o que é que eu posso fazer em relação a isso. E talvez a gente não dê conta de fazer tudo sozinha. É provável que você precise de ajuda para isso. Então, o que é mais lindo de tudo isso é saber que uma mulher que cuida de si mesma se coloca a serviço de outras. Uma mulher que se enxerga, uma mulher que se escuta, é uma mulher que enxerga e escuta as outras mulheres. E que sai desse paradigma tão frustrante da competitividade masculina e descobre a sororidade feminina, sobre a qual vocês vão ter uma vivência maravilhosa. Então, o caminho também de olhar para outra com amor, integridade, cooperatividade, também passa necessariamente por esse olhar amoroso e gentil comigo mesma. E até pela reconexão com a nossa própria saúde. E aqui eu tenho um convite para vocês. Tem um evento que eu faço no Brasil, vai acontecer agora em março, em São Paulo, em abril vai acontecer em Lisboa, e tem acontecido em diversas capitais, no Brasil e fora do Brasil, que se chama Mulheres Originais. Originais no sentido de alguém que se reconecta com a sua própria origem, que assume quem é, sua trajetória, sua história, e que se empodera a partir da sua própria história. Então, tem um convite para vocês, que é aqui. Aqui algumas fotos dos eventos. Acho que esse é em São Paulo. E aqui tem acho que eu posso deixar depois, talvez, né? Um QR Code com um cupom, se vocês quiserem participar. Se você sentir vontade de abrir um espaço aí de 2 dias para cuidar de você, para olhar para você, para a sua história, para a sua transgeracionalidade, para a sua linhagem feminina. Se você quiser se olhar, fica esse convite para você estar comigo, 24 e 25 de março de 2023, daqui a pouco, esse mês ainda, né? E aqui tem algumas histórias de mulheres que falam que entenderam como é tão óbvio. Cuide de você, isso é tão óbvio, mas isso é tão poderoso, isso é tão transformador, e a gente é tão engolido no cotidiano. Você se compromete, eu quero olhar para mim, só que no cotidiano são tantas distrações, são tantas demandas, o mundo me chama com uma voz tão alta que, às vezes, é difícil escutar essa voz tão suave que vem da minha própria alma, do meu próprio coração, uma intuição que me diz, aqui não vai por aqui. E que eu falo, que bobeira, coisa da minha cabeça, e eu vou. Ou um momento em que meu corpo não está aguentando e que eu precisava tanto parar um pouco e olhar para mim, e eu deixo isso para depois. Eu procrastino esse autocuidado, ou então eu simplesmente passo por cima. E eu penso que tudo que vocês escutaram aqui exige agora um espaço. Então, o meu convite para você é: abra um espaço. Nós nos transformamos no espaço. Nós crescemos no novo e no desconhecido. E
você vai sair daqui com muitos caminhos, muitos lindos caminhos, muitas inspirações, muitas histórias. Permita-se desafiar a si mesma a atravessar uma pequena fronteira de algo que talvez seja o desconhecido para você e que é tão diferente de uma para outra. E lembra, a nossa transformação só acontece quando a gente abre mão das nossas velhas crenças, dos limites autoimpostos, daquele lugar de conforto, que todo mundo fala o tempo todo, da zona de conforto, mas que, na verdade, devia chamar zona de segurança. Eu não sei se zona de conforto é tão confortável, não. Porque eu acho que um ser humano que está aquém das suas possibilidades, ele não está feliz. Eu não acho que ele está confortável. Vocês entendem? Eu acho que ele está seguro. Devia chamar zona de segurança, e não zona de conforto. Porque, se você não está colocando no mundo todas as suas habilidades, certamente isso te incomoda. Você tem que fazer força para não perceber isso. E, se você vier para cá e ouvir essa mulherada que está fazendo essa contribuição impressionante no mundo, você não vai conseguir ficar nesse lugar. Não vai ser confortável de jeito nenhum, porque a sua voz interna vai dizer: eu posso mais, eu posso mais, eu posso contribuir mais. Então, olhar para isso com coragem, com seus recursos, talvez com recursos que você nem sabe que tem, que são os seus recursos transgeracionais. Esse é o meu papel. Meu trabalho tem sido escutar as mulheres e ajudá-las a colocarem no mundo todas as suas potencialidades, lidando com tudo aquilo que nos segura, que nos impede, que nos puxa para trás, que nos paralisa na vida. O meu desejo para você é que, a cada momento que você sentir que algo te travou, te paralisou, que uma tristeza inundou seu coração, que você possa escutar isso, que você abra espaço para isso e que você use todos os seus recursos e atravesse isso, levando os aprendizados que a nossa vulnerabilidade nos dá e nos faz e nos torna ainda mais fortes. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana. Mulheres que cuidam de si, podem cuidar dos outros, né? Isso me lembrou um dos mandamentos, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Precisa se amar, né? Também. E, com isso, eu vou passar a palavra para uma mulher incrível que eu conheci nesses 2 últimos dias. Edna, agora a conversa é com você. Ai, boa noite, Ana. Eu não vou conseguir falar calmamente como você falou. Vocês me perdoem, porque a Ana é a Ana, eu sou Edna Vascello Goldoni. E eu não consigo falar com essa tua calma. Eu sou um pouquinho lerda. Não, não é. Você é absolutamente encantadora. Muito obrigada. E aqui a gente teve aqui uma fala inspiradora, mas a minha fala é uma fala complementar à fala da Ana. E eu quero começar aqui essa noite, já levantando aqui esse astral, porque nós vamos ter um happy hour maravilhoso daqui a pouco. E eu quero trazer Cora Coralina aqui, depois de 2 dias. Eu amo esse trecho da poesia de Cora Coralina. E ela diz assim: quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Por quê? Porque no caminho incerto da nossa vida, o mais importante é o quê? Decidir. A melhor decisão que nós podemos tomar na nossa vida é decidir. Pode sim chorar, pode sim rir, pode ser desistir. Quais são as batalhas que eu vou desistir na minha vida? Mas nós não podemos deixar de decidir. E nós temos que decidir vencer. Eu acordo todos os dias da minha vida para vencer. Essa é a minha meta diária. Vencer meus medos, minhas vulnerabilidades, as minhas dores, os meus desafios, mas eu decido vencer. Quem decide vencer aqui? Vocês nasceram para vencer. E nessa decisão de vencer, eu superei todos os desafios que a vida
me proporcionou. E os mais desafiadores foi os que mais me transformaram. Hoje eu tenho 62 anos. Sou uma idosa, com muito orgulho. Mas eu cheguei aos meus 62 anos plena, absolutamente plena, na minha vida pessoal, profissional, espiritual e financeira. Hoje eu sou a mulher que eu sonhei ser aos meus 62 anos. E o que me fez chegar aqui? Os meus propósitos, porque foram mais do que um, os meus valores e a minha responsabilidade com a minha história. E por que nós temos que nos responsabilizar pela nossa história? Porque é só dessa forma que eu sou protagonista da minha história. E quando eu assumo 100% da responsabilidade da minha vida, eu me torno protagonista. Ninguém decide por mim. E eu tenho um chavão muito bacana que eu adoro, que é cada uma de nós temos a oportunidade de escrever cada capítulo da nossa história com a caneta na mão. Porque a partir do momento que alguém decide por mim, a caneta sai da minha mão. E eu ainda complemento, caneta na mão e batom vermelho. Porque aprendi desde muito cedo que eu tinha que só usar batom. E dentro da minha trajetória profissional, trabalhando 30 anos no mercado de seguros, tenho muito orgulho de ter representado uma corretora de seguro, na época chamava Dimix, que não existe mais, mas alguém aqui já conheceu ou já ouviu falar. E nessa minha trajetória, eu conquistei muitos reconhecimentos, e um dos maiores reconhecimentos foi ter sido a única mulher top of mind profissional de vendas em 10 edições, sendo 3 finalistas. E quando eu deixei minha carreira de biomédica para ser vendedora, eu também coloquei na minha meta que eu seria a melhor versão como vendedora. E todas nós podemos ser a nossa melhor versão todos os dias. Porque nós precisamos amar a nossa vida. Ama a vida que você tem e luta pela vida que você sonha. Só depende de vocês. E para mudar essa realidade que tão bem foi falada aqui nesse palco por mulheres absolutamente incríveis, vai depender de cada uma de nós. Vocês tiveram 2 dias de grande aprendizado. Só que agora nós temos que ir para onde? Para a ação. E é agindo que nós vamos fazer essa mudança que nós queremos. E quando eu decidi vender a empresa, eu decidi que era hora de eu voltar à montanha do lado contrário. Porque enquanto eu subi, muitas mulheres não subiram, foram impedidas de subir, perderam a vida por ser mulher. E da minha geração, nós poderíamos ter subido muito mais mulheres. E eu decidi exatamente há 5 anos atrás que era hora de eu voltar à montanha do lado contrário e levar muitas mais mulheres para o topo. E o que eu decidi fazer, depois da minha aposentadoria, eu não precisava mais trabalhar. Fiz uma opção de aposentar e poder curtir a minha vida, curtir meus filhos gêmeos, curtir o meu marido, trabalho com ele há 25 anos. Eu falei, agora eu vou me aposentar. Mas quando a gente tem um propósito, nada impede a gente de poder rever e recomeçar. E eu recomecei decidindo ser empreendedora social. Eu fundei um instituto que leva o meu nome e do meu marido, Vascello Goldoni, um instituto que representa o amor que uniu essas 2 famílias. E decidi, depois de representar o Brasil no Congresso Mundial da ONU Mulheres, que nós tínhamos que fazer muito mais por vocês, mulheres brasileiras. O que eu iria fazer? Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu só sabia que eu tinha um sonho. Decidi começar fazendo o quê?
entregando um colar de pérolas para cada mulher por onde eu passasse. E quando eu decidi, eu não fiquei preocupada o que as pessoas iam falar da Edna Vasselo Goldoni, Top of Mind e tal, entregando o colar de pérolas. Porque eu sabia que a minha experiência, a minha palavra, o meu abraço poderia impactar positivamente a vida de uma mulher. Comecei com uma meta muito pequena. Vou entregar 1000 colar de pérolas. Será que eu consigo entregar 1000 colar de pérolas? Bati a meta rapidinho. Dobrei minha meta. Porque quando eu ponho uma meta, eu dobro a minha meta. E estou aqui com mentores no meu programa que eles sabem que isso é a mais absoluta verdade. Eu dobrei a meta, eu fui para 2000 colares de pérolas e fui dobrando a minha meta. Gente, nesta de superar as minhas próprias metas, eu tive a felicidade, nesses últimos 5 anos, de abraçar 25 mil mulheres. E não foi só no Brasil. Eu fui com as minhas pérolas para o Brasil, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para onde eu estou, dentro de um avião, e eu tenho meu colar de pérolas na mão. Porque, preste atenção, fechem aqui comigo. Uma palavra muda a vida de uma pessoa. Um sorriso muda a vida de uma pessoa. E qual é a nossa responsabilidade de fazer a mudança no mundo, sendo que nós temos que ser essa mudança no mundo? E se eu quero ser, que comece por mim. E a felicidade de abraçar mais de 25 mil mulheres, eu aprendi que a sororidade, ela só existe na prática. Sai da teoria e vai para a prática. Seja uma mulher que, para olhar para baixo, é só para dar mão para uma outra mulher se levantar. Ponto. Entenderam? Ponto. Basta mulher criticar. Nós ouvimos tanto isso. Não ouvimos tanto isso. Vamos mudar esse cenário. Basta. Eu quero todas vocês participando do nosso movimento Aliadas pela Sororidade. Chegou alguma pessoa para fazer qualquer comentário? Desculpa, eu sou aliada pela sororidade a partir de agora. Não permito mais nenhum tipo de comentário a respeito de qualquer mulher, a não ser para elogiá-la, para ajudá-la. E eu só quero, que eu sei que meu tempo é curto, mas eu abracei 25 mil mulheres, mas eu entreguei 50 mil colares de pérolas. E esse mês a minha meta é entregar 5 mil colares de pérolas em março, quase metade da minha meta do ano. Entramos na pandemia, eu fui para minha casa e eu não precisava fazer absolutamente nada na pandemia. Eu tinha 10 mil colares de pérolas, eu não podia entregar colar de pérolas, eu ia fazer o quê? É aí quando a gente precisa ouvir nosso coração, e meu coração disse, você não pode parar. Você pode fazer muito mais. Você pode entregar as suas pérolas, não mais presencial, mas você pode entregar virtualmente. Eu falei, como que eu vou entregar colar de pérolas virtualmente? O que eu vou fazer? E eis que a minha intuição me disse, monta um programa de mentoria para as mulheres. E em plena pandemia, no momento mais desafiador que todos nós passamos, foi o momento que eu encontrei a possibilidade de encontrar um programa, de idealizar um programa que se tornou o maior programa de mentoria para as mulheres gratuitos no Brasil. E hoje nós já somos uma referência internacional. E eu quero super parabenizar o programa de mentoria da Sou Segura. Sabe por quê? Parabéns. Porque se eu tivesse recebido mentoria em algum momento da minha vida, eu não sei de onde eu teria chegado. De verdade. Porque muitas fases da minha vida faltou mentoria. E hoje, resumidamente, o programa de mentoria do Instituto Vasselo Goldoni mentorou mais de 4 mil mulheres no Brasil e no mundo. Somos a maior rede hoje mundial de mentores voluntários doando o seu tempo, seu amor,
para todas as mulheres que se inscrevem no nosso programa. Eu queria uma salva de palmas para esses 4 mentores que estão aqui, ó. 3 mentores e aqui, ó, todos mentorando, doando o seu tempo. E para terminar, eu quero dizer uma coisa para vocês. É agora. Hoje, cada uma de nós somos a soma das decisões que nós tomamos na nossa vida. Só que o futuro vai depender das decisões que vocês vão tomar hoje. Saiam daqui inspiradas em tudo que vocês ouviram. Saiam daqui com papel e caneta na mão. O que vocês aprenderam? Mas saiam daqui com a consciência de que esse lugar de fala pertence a todos vocês. Hoje nós fomos convidados para estar nesse palco. Mas eu quero que vocês saibam que cada uma de vocês que estão sentadas aqui, estão nos ouvindo, esse lugar de fala é de vocês. Portanto, honra a história de vocês. Honra o nome que vocês assinam. Escreva a história da vida de vocês e deixem um legado. E qual é o legado que nós vamos deixar para as outras mulheres? Nós vamos passar o nosso bastão para as outras mulheres. Vamos, sim, construir um mundo mais justo, um mundo mais equânime, um mundo mais solidário. E essa construção só vai existir se for com amor. Não existe outra forma. Porque o amor é a única força dinâmica e invencível que vai levar cada um de nós a doarmos de nós mesmos para o bem do próximo. Sejamos exemplo de seres humanos, dignos de uma história que possa inspirar outras mulheres e outros homens. E para terminar, eu quero dizer que eu quero ter o orgulho de, a partir de hoje, todas e todos vocês serem minhas amigas e meus amigos. Na minha hashtag, eu quero ter milhões de amigas e bem mais forte, poder lutar por todas as mulheres. E tenham certeza que vocês vão, com toda certeza, inspirar muitas mulheres pelo exemplo de vocês. Ninguém motiva ninguém, mas a gente inspira o outro a tomar novas atitudes. E é óbvio que nós trouxemos um colar de pérolas para cada uma de vocês. Até porque eu quero chamar a Simone aqui no palco, porque eu vou ter o prazer de colocar um colar de pérolas na Simone, na Márcia, que é um exemplo de sororidade. E enquanto isso, vocês vão receber os colares de pérolas, vocês vão tirar do saquinho, foi personalizado para vocês. Vocês vão tirar o colar de pérolas, ó, o combinado, já vou homenagear vocês. Vocês vão tirar o colar de pérolas, vão segurar na mão e não vão colocar, combinado? Se levantem, por favor, se levantem, com o colar na mão. Vem aqui, Ana, vem aqui, minha Tá filmando? Ó, nós vamos fazer uma filmagem que vai ficar na história agora, hein? Bora lá? Quem tá com o colar na mão? Quem já recebeu o colar do Instituto Marcelo Goldoni? Porque é a partir de agora. Eu só quero complementar a minha fala. Preste atenção aqui quando vocês pegam os colares. Olhem para mim. Olha só. Eu não falei uma coisa para vocês. Por que eu escolhi o colar de pérolas? Porque a Chanel já disse que nós mulheres merecemos voltas e voltas de colares de pérolas. E segundo, a pérola só é feita quando um grão de areia entra na osso e causa uma ferida. Preste atenção. Ela faz a única joia orgânica da natureza. E nós, mulheres, fazemos as nossas pérolas, movendo dentro de nós a nossa fé, o nosso amor, o nosso perdão, a nossa resiliência, a nossa coragem, a nossa força de vontade.
E lembre-se que nós precisamos curar as nossas dores emocionais, como bem a Ana disse. Toda vez que você olhar esse colar de pérolas do Instituto Marcelo Rodoni, ele vai simbolizar para você o poder transformador, o poder realizador que cada uma de vocês tem dentro de vocês. E para os homens que receberam esse colar de pérolas, eu quero dar uma salva de palmas, porque hoje vocês vão homenagear uma mulher que vocês amam. E agora eu vou homenagear a Simone, exemplo de sororidade. A minha gratidão a ela por ter me colocado no palco. Tenho um tremendo orgulho de você, Simone. Ô, Simone! Você é um exemplo de sororidade, Márcia. Maravilhosa! Gente, agora, esse é o momento. Vocês vão mentalizar uma coisa nesse momento, fechar os olhos, mentalize o que vocês querem de melhor na vida de vocês agora. De melhor. Segura esse colar de pérolas por 1 minuto. Mentaliza. Respira. E olha para a mulher que está do lado. E coloca esse colar na mulher que está do lado de vocês. Isso é sororidade. Cadê a nossa mestra de cerimônia que vai ser também receber um colar de pérolas aqui? Vem aqui. Gente, vocês que ficaram até o final, recebam a nossa homenagem. Para vocês que decidiram vencer. E agora eu preciso fazer um vídeo, Simone, você me deixa? Ó, agora eu quero fazer aquele vídeo que vai pelo meu LinkedIn, tá ok? Quero ver agora o que vocês vão gritar aqui para mim, combinado? O que nós vamos falar? Sororidade, o quê? Sou segura. Mas sou segura? Mais alguma coisa. Ninguém segura uma mulher segura? Vocês conseguem falar essa frase? Quem falou que não? É isso? Ó, tô aqui gravando, hein? E vocês vão dar um grito que vai ser a marca desse final de evento. 1, 2, 3 e grava aí pra mim. Peraí. Pessoal, encerrando aqui esse grande evento da Sou Seguro. Pessoal, encerrando aqui esse grande evento, Sou Segura, nessa plateia de mulheres incríveis. E qual vai ser a mensagem desse evento? Vamos lá, galera! Galera, gratidão. Que Deus abençoe vocês. Foi um grande prazer. Gratidão.